Quem não tem em casa ou no escritório uma fotografia de alguém que ama, hein? Alguns até a trazem na carteira e a carregam consigo por todo lugar aonde vão, não é mesmo? Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Em nossa era digital, as pessoas fotografam tudo, não é verdade. mesmo? Por onde passamos, todos os dias presenciamos diversos cliques e flashes de máquinas fotográficas digitais e celulares. As fotografias são, sem dúvida, também uma forma de registro histórico muito importante. Quer saber mais? Então lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Imagine se na época de nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos já houvessem máquinas digitais, máquinas fotográficas. Por onde ele passasse pregando a boa nova ou realizando milagres, as pessoas iriam atrás fotografando, filmando e compartilhando nas redes sociais. Bem, infelizmente isso não foi possível. Mas através da pintura, o Senhor foi retratado por diversos artistas, pois as histórias dos apóstolos e das testemunhas que tinham conhecido Cristo davam descrições de sua aparência. Essas pinturas foram se difundindo e aos poucos foram se uniformizando com determinados padrões, digamos assim, para os olhos, o nariz, por aí vai. Podemos notar, por exemplo, que São Pedro é sempre representado com cabelos encaracolados e grisalhos, levando-nos a acreditar que ele realmente tivesse essas características, não é mesmo? Verdade. A invasão do Império Romano por povos bárbaros fez com que o imperador Flávio Valérius Constantinus mudasse a capital do império para Bizâncio, atual Istambul, na Turquia. Cidade grega que mais tarde recebeu o nome de Constantinopla, em homenagem a Constantino, onde surgiu a arte bizantina. Elementos das culturas de Roma, da Grécia e do Oriente influenciaram claramente essa nova arte, formando um novo estilo rico na cor e na técnica. Ao clero cabia organizar as artes. Dessa forma, os artistas passaram a ser apenas executores. Devido ao regime teocrático, era comum encontrar representações do imperador com uma auréola na cabeça, uma vez que ele possuía, além dos poderes administrativos, os espirituais, sendo considerado o representante de Deus aqui na Terra. Desde a mudança da capital do Império para Bizâncio, que pretendia ser a nova Roma, foram surgindo divergências entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. Quando, no ano 800, foi instaurado o Sacro Império Romano sob Carlos Magno, a igreja grega ficou descontente com a ideia de entregarem a coroa imperial a um bárbaro. Outros fatores, como a língua, os costumes, a liturgia e as disciplinas, iam se diferenciando aos poucos. A controvérsia iconoclasta aumentou o conflito entre as igrejas e o abismo que as separava foi ficando cada vez maior. A igreja de Bizâncio tinha um problema. Não fora fundada por um dos apóstolos como as de Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Roma e etc. Sendo assim, o que faltava de prestígio a Bizâncio, os bizantinos reivindicavam a força, indo muitas vezes contra até a autoridade de Roma. Os imperadores bizantinos herdaram o conceito pagão de pontífice máximo em questões eclesiásticas, procurando manter a igreja sob o seu controle e, por sua vez, apoiando as heresias que surgiam por toda a parte para, assim, mais uma vez, discordar de Roma. Houve muitos atos de violência cometidos por imperadores contra alguns papas. Justino I mandou buscar à força o Papa Vigílio em Roma e quis obrigá-lo a subscrever normas religiosas baixadas pelo monarca. Constante II procedeu da mesma forma contra o Papa Martinho I, que em Roma se opusera à heresia monotelita, favorecida pelo imperador. Justiniano II mandou prender em Roma o Papa Sérgio I, que não queria reconhecer inovações promulgadas pelo Concílio de Trullos II, em Constantinopla.
Leão III, iconoclasta, em 731, retirou de Roma a jurisdição sobre a Ilíria e sobre parte do patrimônio de São Pedro. Mas a verdade é que tudo não passava de uma disputa pelo poder, sempre procurando motivos para rivalizar com Roma, até que em 1054 veio a ruptura definitiva, com alegações sobre coisas com pouca ou nenhuma importância, como a questão do pão ázimo no santo sacrifício da missa e a questão do filioque, que diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O que sabemos que é a verdade, mas que para a Igreja Oriental foi mais um motivo de controvérsias e brigas com Roma, alegando que a Igreja não poderia ter alterado o símbolo da fé niceno-constantinopolitano. Novamente ligada às questões de poder está a querela das imagens, que ocorre quando os imperadores iconoclastas, ou seja, os que não aceitam o uso litúrgico das imagens, queriam dominar Anatólia, na época administrada por mosteiros. A Igreja Bizantina condena oficialmente, através de documento publicado em 754, o uso das imagens com supostas bases nas Sagradas Escrituras, mas que não passavam de engenhosidade política. A imagem nada mais é do que uma representação gráfica de uma pessoa, como as atuais fotografias. Seja a pessoa de Cristo ou de Maria, sua mãe, ou os apóstolos e santos. Nos dias de hoje existem ainda muitos iconoclastas que ridiculamente condenam o uso das imagens e acusam os que as possuem de adoração, de idolatria. A adoração só é devida a Deus. Ninguém em sã consciência adora uma imagem, meu amigo, seja ela um ícone ou uma escultura. As imagens são expressões artísticas do sentimento religioso popular e não ídolos como os fabricados por povos pré-históricos e que vemos descritos no Antigo Testamento da Bíblia. No Concílio Ecumênico de Nicéia, em 787, olha só, a questão dos ícones foi resolvida, proclamando que eles deveriam ser honrados e venerados da mesma forma que outros símbolos, como a cruz, por exemplo. Mesmo assim, houve uma nova tentativa de banir os ícones da Igreja Oriental, em 815, com Leão V, que durou até 843, quando os ícones foram reintegrados, dessa vez de forma definitiva pela imperatriz Teodora. A arte sacra difere-se em muito de arte religiosa, pois a primeira destina-se ao culto. A arte bizantina está diretamente ligada à arte sacra. Divergências políticas entre as igrejas do Oriente e do Ocidente levaram imperadores ignorantes a desprezar a arte bizantina e até mesmo mandar destruir as imagens. Tudo isso culminou com a separação das igrejas, formando a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, que comungam praticamente da mesma doutrina, os mesmos sacramentos, mas que divergem em alguns assuntos eclesiológicos, como o primado do Papa. Vários foram os esforços dos papas, desde Paulo VI até Bento XVI, para buscar a unidade perdida, que às vezes se faz tão próxima e outras tão distante. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você conseguiu entender como a questão da arte sacra foi resolvida há centenas de anos e mesmo assim sempre surge um retardado para acusar os católicos de idólatras? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? Verdade, aqui no canal sempre aparece sempre algum, tem, né? Uma meia dúzia. Então compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, familiares, pessoas que precisam estudar mais, né? Nas suas redes sociais, principalmente os grupos de WhatsApp. Você sabe que isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus te abençoe. Salve Maria!